Uma outra pergunta, pastor. A gente teve uma notícia aqui em reportagens do UOL. A Ah, gente teve mais de 100 pessoas presas nos atos de 8 de janeiro, e eles já estão uhum, apontando aí como possíveis financiadores, como os possíveis organizadores. Tem a Igreja Presbiteriana Renovada, tem um uhum. preso que também menciona a Igreja Batista. Como é que você vê esse envolvimento? Você que é um pastor desigrejado, que é um crítico dentro do meio evangélico, como é que você vê é, instituições religiosas se ligando àqueles Olha, tristes eventos do dia 8? com absoluta certeza e naturalidade, com provavelmente uma ênfase da minha parte extremamente maior no assunto do que a própria mídia deu. Porque eu sei, porque eu não sou um desigrejado, eu sou um desevangelicalizado. Enquanto os evangélicos forem a negação do evangelho, enquanto os evangélicos forem a antítese do evangelho, forem a fake news do evangelho, porque a palavra evangélico é uma palavra linda. E eu me autodesignei evangélico minha vida inteira. E por quê? Porque evangélico, de acordo com o uso da palavra, que acontece uma única vez no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, onde ele chama os filipenses para que, junto com ele, com todos os que com ele estavam, lutassem juntos pela fé evangélica. E aí, quando Paulo diz isso, escrevendo aos Filipenses, ele está falando da qualificação da igreja de Filipos, dos filipenses. Aí ele fala de fé, de alegria, de reconciliação entre as pessoas, de amor, de aprendizado de contentamento, e fala da centralidade da mensagem de Cristo Jesus, como eles tinham que ser pessoas que encarnassem os princípios do Evangelho de Jesus. Essa é a luta para a qual Paulo convoca os filipenses. É para defenderem juntos o Evangelho de Jesus, que estava sendo solapado e invadido já no primeiro século. Quando Paulo falou isso, nós estamos falando aí dos anos 58, 60, da era cristã. Você veja quão pouco tempo é necessário para que corrupções na mentalidade coletiva de uma igreja possa acontecer 3, 4 décadas depois de Jesus, durante a vida de Paulo, de Pedro, de tudo, mas houve naquele período uma quantidade significativa de desvirtuamentos. E esse é o apelo de Paulo: vamos juntos nos unir no espírito do Evangelho de Cristo, no poder da ressurreição, conhecendo qual é o chamado que nós temos. Vamos prosseguir para as coisas melhores e mais elevadas da nossa vocação em Cristo, em Deus, que é a manifestação de uma qualidade de vida que manifeste Jesus. Isso significa evangélico. Aí eu pergunto, esse significado tem alguma coisa a ver com o que você vê nas igrejas evangélicas? O que dá Não, para ver é elas uma são, deturpação, né? pois é, elas são a antítese, são a negação, são o Satã. A palavra Satã vem da palavra que designa opositor, aquele que é o adversário da verdade, o adversário do amor, o adversário do verbo da vida. Esse é o Satã. E no Velho Testamento, especialmente, a palavra era usada em hebraico para definir
não uma pessoa maligna, um anjo maligno, é também. Aparece no livro de Jó e em alguns outros poucos lugares a figura de um Satanás que é um ser angelical, um ser superior, um ser transdimensional, uma espécie de arcanjo primordial que se tornou um ente de perversidades. O universo está totalmente tomado de livre-arbítrio em todas as suas camadas dimensionais. Então, o Velho Testamento designa essa criatura. Ela existe no Velho Testamento. No Novo, ela superabunda no discernimento de Jesus e dos apóstolos. Mas só que não como a igreja hoje em dia enxerga. É um Satanás muito mais profundo, com implicações políticas, sociais, econômicas. São principados e potestades do mal. Ou seja, o buraco é infinitamente mais embaixo, na visão genuína e espiritual do Evangelho. Mas Satanás do Velho Testamento, na maioria das vezes, Satã designa qualquer forma de opositor e oposição à verdade explícita de Deus na vida. Tem coisas de Deus na vida que não deixam dúvida a ninguém. Até o diabo sabe e treme. Então não adianta o cara chegar e dizer assim, eu não sabia. Eu sabia sim. Você sabe que Deus não está do lado do ódio. Você sabe que Deus não ama a guerra. Você sabe que Deus é o Deus da realidade. É o Deus da ciência, porque a ciência é só a descoberta das realidades que ele criou, a partir dos fenômenos que ele estabeleceu. Então, quem quer que ame a Deus, ama tudo aquilo que é descoberta sobre a natureza da criação de Deus e das multidimensões da criação de Deus. Então, qualquer um sabe que Deus é amor e não ódio, que ele é acolhimento e não divisão. A palavra diabo, que é originalmente diabolos, significa aquele que divide. Aliás, esse prefixo grego, do qual vem muitas palavras nossas, como a própria palavra divisão, todas essas que começam com D-I-D-E, designam rachaduras. Por isso é que o diabo é diabolos, porque ele vem para rachar, para confundir, para criar a desarmonia, para jogar um lado contra o outro. É o grande polarizador que gargalha na felicidade das polarizações e dos ódios, especialmente os ódios defendidos em nome de Deus. Não existe nada que dê mais prazer ao Satã bíblico e ao diabo neotestamentário do que esses evangélicos atuais, jogando lama nos córneos de Cristo. Como diria a gente vê o tempo todo no Novo Testamento essa afirmação de, por exemplo, na Epístola aos Hebreus, crucificando a Cristo a segunda vez. Crucificando, ou pisando no sangue da aliança, ou negando o Evangelho, retroagindo, voltando-se para trás, ao invés de andar na direção do desenvolvimento da nossa salvação, que é uma outra expressão de Paulo na mesma carta aos Filipenses. Então, o chamado é outro, e o que a gente vê é uma igreja criando um Jesus que parece irmão gêmeo do diabo. Então, não dá para ser evangélico numa circunstância dessa. Não dá para ser igrejado num ambiente desse. Eu sou tão igreja
mais igreja do que a soma de todos os evangélicos, que a qualidade do evangelho de Jesus está em mim e eu não estou sozinho. Tem milhões e milhões todo dia reconhecendo isso cada vez mais e cada vez mais haverá. O que nós vamos ver é que há uma igreja genuinamente mais simples, mais pura, mais sincera, mais verdadeira, mais lúcida, se formando em torno e a partir dos designados como desigrejados. Não por eles próprios, mas esse é um apelido pejorativo, é um palavrão falado pelos evangélicos que negam o evangelho e que se colocam como os senhores de Deus, como os presidentes do Conselho da Trindade Divina, como os representantes autorizados de Deus na Terra, praticantes de todas as insanidades possíveis dos cultos que você vê espalhados por toda a internet. É dia a dia mais insanidade sendo produzida contra a lucidez de Jesus, contra a lucidez do Evangelho, contra o ensino da palavra, que é saúde mental para todos nós. Mas o que está acontecendo é que essas pessoas, que hoje já são quase 20 milhões, a gente vai ficar sabendo agora no resultado final do censo, eles eram 14 milhões em 2010. Agora, sem a menor sombra de dúvida, eles vão chegar a 20 milhões. Aí eles já serão quase a primeira maior denominação evangélica do Brasil. A maior denominação evangélica do Brasil é a Assembleia de Deus da Convenção Geral, que tem 23, 24 milhões de membros. Uma denominação, a maior. A segunda maior, mas disparado na frente de todas as que vêm em segundo lugar, são os chamados desigrejados, que são aqueles que não aguentaram, não tiveram estômago para conviver com essa loucura, com essa insanidade que já é longa entre os evangélicos, mas foi só piorando. A tendência não é melhorar quando a casa está vazia, sem a presença do Cristo, de Jesus, do Evangelho. Só tem morais, só tem supostos civismos, comportamentalismos, legislações morais e comportamentais que eles querem impor e instituir. O que tem é essa coisa falsa, mentirosa, tão verdadeira e sincera quanto é a família do Bolsonaro. É a expressão da própria sinceridade familiar defendida pelos evangélicos, é esse modelo nojento, asqueroso, feio, mentiroso, em todos os aspectos. Quem quer que tenha saúde mental e preservado um mínimo de evangelho no coração não quer ter nada a ver com isso. Eu era o presidente de 65% desse grupo todo. Ou seja, durante quase 10 anos, eu era o polo de convergência de todos eles. A organização que eu propus, criamos com a adesão de 65% dos evangélicos, incluindo todas as grandes e maiores denominações, e durante uns 10 anos nós tentamos ser felizes. Só que eu vi que essas lideranças não tinham o menor prazer no Evangelho. Eles chegavam a dizer para mim, depois de uns anos, o seguinte: Caio, tudo que você propõe e tudo que você prega está certo. Só tem um problema. O Evangelho não dá certo. O Evangelho real de Jesus não
dá certo. É graça, não tem barganha. Deus ouve a qualquer um. Não tem a intermediação de pastor, nem de igreja, nem de sacerdote, nem de denominação. O cara não é salvo pelo dízimo. Não agrada a Deus porque deu o dízimo, nem desagrada porque não deu. Deus não tem nada a ver com isso. Isso aí era uma legislação judaica passada, ultrapassada, vencida. Não tem nada a ver com isso. No Novo Testamento tem dinheiro? Tem. Dinheiro é necessário. Necessário para sustentar quem vive para pregar o evangelho, não para quem vive de enganar e pedir mais dinheiro num cassino horroroso como aqueles que se instituíram durante esses 1.700 anos de cristianismo. De modo que o que a gente vê agora na igreja evangélica não é nada novo. Isso já aconteceu na Igreja Católica, aconteceu nas igrejas ortodoxas do Oriente, aconteceu nas igrejas do protestantismo do século XVI para cá, e dependendo da geração, acabou de acontecer e está acontecendo nos Estados Unidos em grande intensidade nos últimos 40 anos. Foi por isso que conseguiram eleger um louco como Trump, com base também nos evangélicos americanos. E o que acontece? A quantidade dos desigrejados, unchurched people, nos Estados Unidos é enorme. E eles estão apavorados, porque os templos só vão ficando cada vez mais vazios. E lá, mais rapidamente do que aqui, porque aqui a falta de cultura é muito grande, a falta de acesso à informação também, o pessoal vive na bolha da igreja, da denominação, são facilmente manipuláveis, mas num país como os Estados Unidos, onde o nível educacional é maior, onde a escolaridade é maior, e onde não existe uma multidão de partidos, mas só dois, e o Partido Democrata é cada vez mais democrata, e o republicano é cada vez menos democrata. Teve um tempo que o grande partido democrata americano eram os republicanos. E quem dava problema, às vezes, eram os democratas. Acabou que os democratas viraram genuinamente democratas. E os republicanos cada vez menos democratas e menos republicanos. E mais evangélicos, defendendo essas pautazinhas contra a vida, contra os gêneros, contra a diversidade humana, contra tudo. E contra a própria misericórdia, da caridade, da ajuda. Tudo isso passou a ser coisa de otário, que não conhece Deus, porque o Deus dos evangélicos é o Deus do dinheiro. A gente tem que pegar dinheiro dos outros, tem que saquear os ímpios. Eles usam a expressão saquear o inferno. Antigamente, quando um pentecostal dizia, irmãos, precisamos saquear o inferno, ele estava falando de pregar o evangelho para salvar pessoas da condenação dos pecados e receberem salvação pela fé em Jesus. Era isso que significava, apesar da expressão ser tão tosca.